O tema da mensagem é: o grande amor de Deus. Fala do rei Davi, de Nabal e de Abigail. Três personagens chaves dessa história. Primeiro eu quero falar sobre Davi. Davi ungido rei sobre Israel, ainda não exercia o reinado. Saul era o rei, mas ele era perseguido pelo rei Saul, que queria o matar. Davi queria servir ao rei, mas Saul queria matar a Davi. E Davi então saiu pelos desertos, pelas terras, das cidades vizinhas. E quando ele saiu, o povo ia ajudando soldados, iam se unindo a ele. Pessoas iam se unindo. Ele formou um exército de 400 valentes, depois mais 200. Nesse momento da história, ele tinha 600 homens de guerra com ele. Ele não chamou ninguém. As pessoas seguiam a ele. E eles estavam numa parte do terreno onde tinha um rebanho de um homem chamado Nabal. Esse homem, Nabal, era um homem rico, abastado de bens, próspero. Ele tinha, a Bíblia fala que ele tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas. Olha o patrimônio desse homem: 1000 cabras, 3000 ovelhas, fora os outros animais que ele tinha, as terras que ele tinha. Ele era descendente de Caleb. Ele também era casado com uma mulher jovem, bonita, formosa, chamada Abigail. Agora, esse homem Nabal, ele era um homem de coração duro, e ele era maligno nas suas ações. Enquanto Davi esteve no meio dele, os pastores deles cuidavam dos rebanhos, Davi morava no meio deles, vivia no meio deles. Davi não tocou em nenhuma ovelha, nenhum cabrito. Davi não tomou nada dele. Pelo contrário, Davi lhe serviu de proteção. Os homens de Davi, os valentes, acabou protegendo os pastores deles, acabou protegendo o seu rebanho. Então Davi estava nessa história como uma boa pessoa, mesmo com essa quantidade de homens morando nas cavernas, nos lugares ermos. Ele não tocou em nada desse homem. Agora, segundo a Bíblia, esse homem é um homem mau, porque Davi enviou os seus servos, os seus rapazes, para ir ao encontro de Nabal. Veja o que ele pediu a Nabal. Versículo 6, capítulo 25, versículo 6 de 1 Samuel. Ele diz assim: assim direis àquele próspero: paz seja contigo, e com a tua casa, e com tudo que tens. Agora tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles dirão. Portanto, esses moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando os moços de Davi e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, eles se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu meu pão e a minha água e a carne das minhas redes que decolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? E os moços de Davi puseram-se a caminho, e voltando, vieram anunciar tudo conforme estas palavras. Preste atenção. Davi estava pedindo algo que ele tinha para dar. Ele estava para fazer um banquete, uma grande festa. E Davi pediu que ele tivesse a mão para dar. E falou para nós: estamos no meio de vocês, e nenhum mal aconteceu conosco, com vocês lá. Nós temos servido de muro para vocês, nós temos ajudado vocês. Nós queremos que você nos abençoe com alguns alimentos. A Bíblia diz que Nabal era um homem
maligno nas suas ações. Eu quero que você entenda a posição de Nabal. Nabal rejeitou Davi como rei. E ele disse: os homens que estão seguindo antes tinham o Senhor, então eles abandonaram o seu Senhor. Eu não conheço esse Davi, não reconheço. E onde Davi ia, as pessoas tinham como querido, porque ele tinha uma unção de Deus sobre ele. Mas Nabal não reconheceu essa unção. Nabal foi contra Davi e rejeitou a ajuda para ele. Preste atenção. Isso trouxe a ira de Davi dos seus valentes. Davi mandou todos os homens tirar a espada. 400 homens foram ao encontro da casa de Nabal, e eles iam fazer um grande massacre naquele lugar. A ira tomou conta de Davi. O sentimento de vingança ia levar Davi a fazer algo muito errado. Muito errado. Então, irmãos, o Nabal, ele não entendeu o que estava para acontecer. Nabal representa os homens de coração duros, que ainda existem muitos por aí. Homens de coração duros, homens de atitudes malignas, homens que não são sábios. Veja bem, ele estava comprando briga com quem? Ele estava provocando a ira a quem? Olha Davi, olha o seu exército e olha como ele agiu. Quantos homens nos dias de hoje também não estão nem aí para o que pode acontecer pela sua família, não estão nem aí com o que pode acontecer com a sua esposa, com o seu casamento, com seus filhos, e agem de forma egoísta, de forma maligna, e não tem um coração sensível para entender as situações, os perigos da vida. Quantos homens hoje entrando nos vícios, meu amado, e com isso prejudicando toda a sua família. Quantos homens entrando, amado, em dívidas, entrando em pecados sexuais, saindo fora do casamento. Amados, quantos homens que são como Nabal, que não tem sabedoria, que são de coração duro, não são sensíveis. E muitas são as famílias que têm sofrido por causa de homens como Nabal, que tem por aí hoje. E tem mais, não é só homens não, mulheres como Nabal, mulheres de coração duro, mulheres de atitudes malignas, e que tem trazido para a sua família a condenação, a maldição. Filhos como Nabal, que não tem sensibilidade, que não tem amor no seu coração, mas que tem um coração duro, um coração maligno, um coração egoísta. Há muitos Nabais nas famílias, pessoas como Nabal nas famílias de hoje, e tem levado a família ao sofrimento. Olha, irmãos, Deus quer matar todos os Nabais, quer destruir todos os Nabais. A Bíblia fala, eu vou explicar isso. A Bíblia fala, está escrito aqui, que quando Abigail salvou a família, Nabal, quando soube da notícia que Davi vinha para matar todo mundo, ele deu um piripapo no seu coração lá, o homem adoeceu, ficou 10 dias acamados e morreu. Nabal foi morto, não foi pelas mãos de Davi, não foi pelas mãos da sua esposa de forma alguma. Ele morreu porque Deus assim determinou que ele morresse, porque Deus deu a vida, Deus tira. Ele morreu naquela situação, amado. Sabe por quê? Porque Deus não quer os Nabais na família. Deus quer que os Nabais sejam mortos, que venha a ser ressuscitado homens de bem, que morra um velho homem, um homem de coração duro, um homem sensível, um homem maligno, a mulher maligna, a mulher de coração duro, os filhos de coração duro, que isso venha morrer, meu irmão, e que venha nascer dentro de cada um de nós pessoas de bem, pessoas de bom caráter, pessoas sensíveis, pessoas amadas de boa índole, pessoas de boas. Agora entra na história uma segunda personagem, ou a terceira personagem, melhor dizendo, Abigail, a esposa do tal Nabal. Agora, Abigail é um exemplo de boa pessoa, é um bom exemplo
você, homem, mulher, todos aqui, todos, filhos, todos. Abigail, ela soube do que estava acontecendo através de um dos servos. Vamos procurar na Bíblia, versículo 14 ao versículo